Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Iniciar esse momento de reflexão com uma pergunta. Aqueles que estão acostumados a trabalhar na construção civil, qual é a primeira coisa que deve ser feita antes de começar a erguer uma casa, qualquer edifício? Podem responder. A planta. Depois da planta. A fundação. Tem engenheiro formado? Agricultor. Conhecimento prático, né? Quase. Básico, né? Mas conhecendo a prática, né? Aprendeu trabalhando. Eu preciso ser um engenheiro formado para saber que para uma casa permanecer em pé precisa um bom fundamento. Pense bem, se existe algo mais importante na construção de um imóvel do que um fundamento bem firmado? Certamente não. Se for mal feito, a casa pode ser que comece a apresentar rachaduras ou até desmoronar. Essa fundação ela tem a responsabilidade de suportar todo o peso da casa, além de garantir também a nivelação no terreno. Ou seja, é imprescindível para o sucesso da obra e para manter também a obra em pé. O tema da nossa mensagem é edificados na rocha. Baseamos essa mensagem no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a 29. E nós queremos refletir um pouco nos outros textos que nós acabamos de ouvir, do Antigo Testamento, o profeta Elias e também na Epístola, que vão servir de base também para que possamos refletir e entender o tema central de nossa mensagem. Nós vamos iniciar com o texto de Isaías, capítulo 12, versículos 1 a 6, onde o profeta inicia falando: naquele dia todos cantarão, eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Mesmo merecendo a ira de Deus por causa dos pecados, Deus não estava mais irado com Israel. Por isso eles estavam cantando de alegria. Eles estavam voltando do exílio, da escravidão na Babilônia. Mas é preciso lembrar que essa alegria, a libertação do povo não acontece graças ao povo de Israel, mas ao próprio Deus que estava no meio deles guiando aquele povo. Através dos profetas pregando a palavra, ensinando a eles tudo aquilo que Deus desejava que eles soubessem. Assim, então, eles chegaram ao arrependimento. Mas na plenitude do tempo, no Novo Testamento, Deus envia o consolo a todo o seu povo. Primeiro, ao enviar Cristo para pagar pelos erros e pelos pecados deles e também dos nossos. E depois, quando o Pai e Filho enviam o Espírito Santo, o outro consolador, como diz Jesus. O profeta segue dizendo o seguinte: digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Os louvores, os cânticos, as ações de graças, as orações do povo, a alegria pela salvação que Deus oferece, é descrito por Lutero, reformador da Igreja, da seguinte maneira: esta é uma descrição da paz que vem após o recebimento do perdão dos pecados. Todos os louvores, todas as ações de graças vêm da paz que Deus nos deu. O povo de Deus, então, é chamado para ser despenseiros da graça de Deus, entre todos os povos. Aqueles que testemunham tudo aquilo que Deus fez por ele e continua fazendo. E esta é uma descrição de como a igreja cristã se alegra com o perdão que Deus dá através do seu Filho, Jesus Cristo. E para cumprir o mandamento de Deus, a igreja precisa estar bem firmada no seu ensino e na sua doutrina.
para não se desviar da sua função. O sermão do monte que Jesus proferiu a uma multidão, que nós encontramos no capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7, que é o trecho que nós ouvimos há pouco, são palavras de Jesus ensinando os seus discípulos a como ser igreja. Ele inicia o sermão do monte declarando que Deus abençoa os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça salvadora de Deus. Esses pobres de espírito são descritos como aqueles que recebem Jesus humildemente, que aceitam os seus ensinamentos e que vivem de acordo com esses ensinamentos. Assim como os pequeninos que nós ouvimos na mensagem no último culto, que são aqueles que se reconhecem dependentes de Deus em sua misericórdia e em seu amor. A fé salvadora, que se firma em Jesus, ela é viva, ela é eficaz e ela é ávida por fazer aquilo que Jesus ensina. O texto da Fórmula de Concórdia, que é um dos textos confessionais da Igreja Luterana, diz que as boas obras, certamente, sem dúvida, seguem a fé salvadora. Ou seja, as obras são a consequência de uma fé viva e eficaz no coração do cristão. E Jesus termina o Sermão do Monte retratando o futuro daquele seguidor que é sábio, que ouve as palavras e que vive de acordo com essas palavras. Cristo nos chama a ser os praticantes dos seus ensinos. Aquele que ouve e vive conforme essas palavras é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, mas a casa permanece em pé. Aquele que ama, mas não vive, edificou a casa sobre a areia. Vem a tempestade, essa casa é levada embora. Ser praticantes da palavra de Deus é viver a nossa vida de fé de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não ser apenas ouvintes. A igreja é chamada também a realizar a transformação na vida das pessoas através das obras de fé. Mas é claro que nós não podemos cair no erro de pensar que a igreja é apenas uma organização social. Nós precisamos distinguir biblicamente que a igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo. Ela é composta de pessoas vivas, obviamente, e Cristo é o cabeça desse organismo. O apóstolo Paulo usa a imagem do corpo. Nós somos membros vivos deste corpo. E quem pertence à igreja é chamado de membro deste organismo. Jesus diz, eu sou a videira, o tronco, vocês são o ramo. Esses ramos estão ligados, conectados uns com os outros, estão reunidos uns com os outros e devem produzir frutos. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu faço as minhas orações em casa, eu vivo a minha fé do meu jeito. Cuidado. Pelo ponto de vista do maior bem que Deus nos deu, que é o amor, nós não podemos dizer assim, amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos as pessoas a quem vemos. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, nós confessamos no credo apostólico. A igreja, nesse sentido, ela é una e ela é santa. Ela é a igreja como a totalidade dos cristãos, a totalidade de quem crê em Jesus. E ela é santa porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus. Portanto, aqueles que creem em Jesus são perdoados, são purificados. E ainda podemos dizer que a igreja é imperecível. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Foi a leitura que nós ouvimos há alguns domingos. Porque Jesus tem ela na palma da sua mão. Assim como um edifício necessita um bom fundamento para não cair, a igreja, como um organismo vivo, necessita de um fundamento sobre o qual é constituída.
O ensino da igreja demonstra em que ela se firma, sobre qual fundamento ela está edificada. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção no hino que nós cantamos antes da mensagem, porque aquilo que nós cantamos também é uma maneira de demonstrar o que nós confessamos como fé cristã. Prestem atenção em duas estrofes deste hino. A primeira diz assim: da igreja o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa, e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está. E sobre a rocha eterna, jamais se abalará. A pura e sã doutrina procede de Jesus e faz a sua igreja marchar em plena luz. O nosso Deus benigno revela o seu amor e a todo mundo chama a crer no Redentor. Por isso que o homem que edifica a sua casa na rocha é chamado por Jesus de sábio. Porque mesmo quando vier a tempestade, a sua casa permanecerá em pé. E Jesus segue dizendo: quem ouve esses ensinamentos e não vive de acordo com eles, é sem juízo. É como o homem que construiu a sua casa na areia. Sobre qual fundamento nós edificamos a nossa vida diária de fé? Sobre qual fundamento nós edificamos a nossa igreja? O texto do Evangelho fala de dois alicerces, rocha e areia. Um é bom, firme, o outro é fraco. Enquanto houver calmaria, a edificação pode até suportar sobre a areia, mas quando vier a tempestade, ela não permanecerá em pé. Por isso que nós cantamos a pura e sã doutrina, pura e sã doutrina, procede de Jesus e faz a sua igreja marchar em plena luz. O nosso Deus benigno revela o seu amor e a todo mundo chama a crer no Redentor. Enquanto a igreja permanecer pura em seu ensinamento, baseando a sua vida de fé, a sua doutrina na palavra de Deus, ela permanecerá. Quando os apóstolos de Jesus começaram a pregar sobre o Jesus ressuscitado, certo líder entre os judeus disse para os outros judeus não se preocuparem, não se preocupem. Se essa obra for de Deus, ela permanecerá. Mas se não for de Deus, com o tempo, ela se apaga. E durante a história da igreja cristã, dos mais de 2000 anos de história, nós vimos que muitos ensinamentos começaram a surgir dentro da igreja, mas que não permaneceram, porque não eram ensinamentos puros e sadios, não eram baseados na palavra de Deus. E a igreja luterana também é resultado de uma reforma que aconteceu quando o ensino da igreja se desviou da palavra de Deus. Deus levantou o homem para levar a igreja de volta ao caminho. E hoje nós conhecemos essa igreja como igreja luterana. Mas a doutrina não é de Lutero, a doutrina é de Cristo. Lutero, quando foi perguntado aí o que ele achava de chamarem a igreja luterana de luterana, ele disse: a doutrina não é minha. Eu não fiz nada, quem fez foi a palavra de Deus. Ele foi apenas um instrumento na mão de Deus para que aqueles ensinamentos falsos fossem deixados de lado. E graças a Deus foram deixados de lado. A igreja retornou também ao seu caminho. Então nós precisamos edificar a nossa vida de fé, a nossa vida como igreja na palavra de Deus. Não em preceitos ou filosofias humanas, não em teologias da prosperidade, teologias da libertação, que tiram Cristo do centro da mensagem, tiram as imagens da cruz, tiram até mesmo a própria Bíblia do centro e colocam o homem. Isso é antropologia, não é teologia. Deus é o centro do culto. Se nós tirarmos Cristo
do centro da mensagem bíblica não sobrará nada. Por isso que devemos edificar a igreja na rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha, a pedra angular, né? Nós cantamos o hino, mas muitos homens não querem aceitar. Ao longo de 2.000 anos, a igreja cristã permaneceu. Em alguns momentos ela se desviou do seu propósito, mas pela graça de Deus, ela foi trazida de volta ao seu reino. Ao longo de 54 anos, a nossa congregação permaneceu edificada na doutrina pura e sã da Bíblia. Vocês podem contar quantas pessoas foram abençoadas nesta congregação pela pregação da palavra? Quantos batismos foram realizados aqui? Eu já perdi as contas de quantos eu fiz aqui. Imagine em 54 anos. Quantas pessoas se casaram aqui diante deste altar? Quantos jovens passaram pela confirmação? Quantos adultos professaram a sua fé publicamente nesta igreja? Quantas famílias foram consoladas no luto pela pregação da palavra? Parafraseando o Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, através desta congregação. Por isso, estamos alegres. Na epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 19 a 20, ele escreve: irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte este pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. A igreja é um organismo vivo, composta de pessoas. Nós cantamos no hino também: a pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas. Lembramos daquilo que nós ouvimos há umas 2 semanas atrás. Pois Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra fundamental. As outras pedras que formam a igreja são os crentes. São as pedras vivas deste templo. Cristo, como base e fundamento de nossa fé, nos torna membros cooperadores da igreja, que é o seu corpo. Não membros inertes neste corpo, mas membros vivos, que trabalham. Alguns, levados por filosofias humanas, dizem que a igreja não é ir, é ser. Até certo ponto é verdade. Não adianta você ir à igreja e não ser a igreja para o próximo. Mas para ser, precisamos ir. Tiago dá uma visão mais ampla do que é ser igreja, qual é a função que ela exerce. Se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração. Confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Antes de ser uma organização social, a igreja é o corpo de Cristo. É onde aprendemos a pura e sã doutrina, que procede de Jesus e nos torna praticantes da palavra. Então a igreja é chamada a pregar a palavra e a administrar os sacramentos, os meios da graça. É o ofício das chaves. E a partir do ensino cristão, os crentes são chamados a diaconia. Diaconia é serviço em amor. O amor é próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, quando nos ensina Jesus. Então, para ser igreja, precisamos ir. Ela é a escola da vida de fé, de testemunho, de serviço ao próximo. Nela nós aprendemos sobre o sacerdócio real de todos os crentes, ou seja, o dever de todos os cristãos interceder por os outros. Lutero define a igreja como uma comunidade de santos. Santos
que ainda são pecadores porque vivem neste mundo, mas santos porque foram santificados pela palavra. Ele ainda define a igreja como uma só família em Cristo. Isso é ser igreja. Que possamos continuar agindo desta maneira, nesta congregação, para que a palavra seja pregada, os sacramentos administrados assim como Deus ordenou, e para isso, cada membro é fundamental no trabalho, na edificação e nas ofertas. Tiago, em sua carta, chama primeiro os pecadores ao arrependimento. Aqui ele exorta a todos os cristãos a fazer o mesmo. Nenhum aspecto da nossa vida é particular, só eu e Deus. Nós nos escondemos muitas vezes atrás de fachadas de perfeição, mas os pecados e as suas consequências, elas permeiam todos os aspectos da nossa vida. Se fôssemos deixados à nossa própria sorte, pereceríamos. Deus nos dá um fundamento sólido e firme, que é Cristo. Nos dá uma comunidade de santos irmãos para ouvir a nossa confissão, para orar por nossas necessidades e restaurar-nos quando erramos. Na igreja e dos irmãos na fé, nós ouvimos o Evangelho do Senhor. Deus continuamente nos concede aqueles que oram por nós, cantam louvores conosco, falam palavras de perdão de Deus. Como seu povo curado no corpo e na alma, nós podemos nos aproximar do seu trono da graça com confiança. E isso nós fazemos através da oração. Por isso, convido a todos a colocar-se de pé para orarmos. Senhor, coloca a minha vida em tuas mãos. Salva-me, cura-me e usa a minha voz para louvar a ti, para orar por meus irmãos e para falar de tua palavra e de teu perdão. Amém.